Força de atrito. Até agora nós estudamos, colocamos todos os sistemas, nós colocamos uma força F, um bloco aqui, e uma força F era aplicada nele, digamos que era aplicada, puxando ele para esse ponto aqui. E a princípio, até agora, nós colocávamos sem atrito. Só que agora nós vamos trabalhar com uma força contrária, um movimento chamado atrito. O que é atrito? Atrito é a força de reação que existe entre bloco e superfície rugosa. No caso aqui, como se tivesse aqui uma força contrária ao movimento. Deixa eu tentar explicar isso mais detalhadamente. Se a força F puxa o corpo para esse lado, significa que o sentido do movimento vai ser o quê? No caso, vai ser da esquerda para a direita. A força de atrito, quando há atrito, ela vai no sentido contrário ao movimento, ou seja, o vetor oposto. Resumidamente, a fórmula, como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar força menos Fat é igual a massa multiplicado pela aceleração. Esse Fat é dado por uma expressão matemática, conhecida como μ multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Vocês podem perceber que isso aqui é força-peso. Na verdade, Fat, eu escrevo matematicamente, Fat igual a μ multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. No caso aqui, significa força normal. Você entendeu aqui a relação? Então, quando você tiver, resumidamente aqui, nós estamos estudando a fórmula básica com a qual aqui nós vamos trabalhar. Fat é igual a μ multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. E esse massa multiplicado pela gravidade é a força normal. Tomem cuidado com o detalhe. Nós temos que saber algumas coisas aqui. Esse μ chama-se coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito que a gente está especificando e falando aqui, ele trata do grau de rugosidade de uma superfície. Uma palavra de cautela. Eu estou fazendo um super resumo, bem grosseiro aqui, sobre o que é coeficiente de atrito. Tem uma expressão matemática que determina o coeficiente de atrito, que é a tangente do ângulo que forma com a superfície. Mas no momento a gente não vai se preocupar com isso agora, depois eu explico esse pequeno detalhe. Tá ok? Então, com respeito a isso aqui, é força normal. Por que eu falei que é força normal? Porque eu já expliquei anteriormente que força normal é força de reação com o solo. Quando o corpo está num plano perfeitamente inclinado, a força-peso é igual à força normal. Portanto, no plano perfeitamente horizontal, no plano perfeitamente horizontal, essa força normal é a própria força-peso. Para baixo eu tenho a força-peso e para cima eu tenho a força normal. Mas, quando eu tiver o coeficiente de atrito aqui num plano inclinado, digamos que eu esteja puxando para cá, né? Uma força F para cá. Força de atrito vai ser onde? Vai ser no sentido contrário ao movimento. Então, para cá, o que eu tenho? Força F, para baixo eu tenho força-peso, no sentido contrário eu tenho Fat, porque o sistema se move para cima. Então, vai ficar a equação força menos Fat menos peso é igual a massa multiplicado na aceleração. A força-peso no plano inclinado, eu já expliquei para vocês. O que é? É massa multiplicado pela gravidade multiplicado pelo seno de θ. Daqui um ângulo θ. O que é a Fat no plano inclinado? Fat é o μ multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade, multiplicado pelo cosseno de θ. Então, espero que tenha ficado clara essa especificação. Quando eu trabalho com peso no plano inclinado, a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pelo seno de θ. Quando eu trabalho com Fat no plano inclinado, é o coeficiente de atrito, que vai ser dado, a multiplicado pela massa, multiplicado pela gravidade, mas só que multiplicado pelo cosseno de θ. Essas são as relações. Vamos continuar vendo os casos. Fala, Laura, qual a sua dúvida, querida? A força-peso, ela teria que ser para baixo? Quando eu estava explicando o plano inclinado, eu falei que quando você tem um plano perfeitamente inclinado, você tem aqui os corpos, né? Digamos que eu tenho uma força F puxando ele para cima. Força F, perdão. Já falei que para baixo eu posso ter o que é força, peso. E para cá eu tenho a força normal, que é a força de reação. De novo, força, peso, para baixo, lógico. E a força normal, que é perpendicular ao plano que ele se encontra. Só que eu falei que para facilitar o nosso cálculo, eu vou considerar a força peso indo para baixo, por assim dizer, né? Porque peso vai sempre para baixo.
E a força de atrito, como o movimento está subindo, né, vai ser no sentido contrário ao movimento que é FAT. Aí eu expliquei que como isso aqui é decomposição vetorial, em um plano inclinado, o peso, o que vai ser? A massa multiplicada pela gravidade multiplicado pelo seno do ângulo. E eu estou falando agora que o FAT é o coeficiente de atrito multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade multiplicado pelo cosseno de θ, que é o que nós vamos fazer nessas relações. Então, o pessoal que está vendo a aula, espero que fique claro isso daqui. É lógico que o peso é para baixo, lógico, não estou falando que não é. Eu estou falando apenas que para efeito de cálculo é mais fácil fazer essa pequena simplificação. Ficou claro a relação? Então, vamos lá. Tudo que for relacionado a peso é seno, e tudo que for relacionado a FAT, porque trabalha com a superfície, é o cosseno do ângulo. Ficou clara a relação? De resto, agora nos exercícios, meninos, nós vamos trabalhar com essas duas ideias, então não há grandes preocupações. Antes de continuar explicando em termos de exercícios, eu quero explicar para vocês, quero falar mais o que é esse coeficiente de atrito, porque eu falei que coeficiente de atrito trata o grau de rugosidade de uma superfície. Eu quero explicar mais um detalhe sobre ele, depois nós vamos fazer a atividade, tá bom? Vamos fazer. Nós aprendemos anteriormente que quando eu tenho um corpo e ele está numa superfície, você tem uma força F que pode ser aplicada nele, por exemplo, uma força F para cá. Como eu falei antes, nós temos agora uma rugosidade entre o bloco e o plano. Essa rugosidade, ela provoca uma força no sentido contrário ao movimento, que chama-se força de atrito. E eu expliquei que força de atrito, matematicamente, é o coeficiente de atrito multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Multiplicado pelo cosseno do ângulo, na verdade, mas a gente não vai colocar isso aqui agora. Então, essa é a relação. Eu quero me concentrar agora nisso que eu falei. O que é esse mi? Isso aqui é uma letra grega, mi, que significa coeficiente de atrito. O que é o coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito, conforme nós já falamos anteriormente, é o grau de rugosidade que existe entre o bloco e uma superfície. Por exemplo, quando você vai andar no chão, chega por exemplo, cerâmica com sabão, digamos, não vai dar muito certo, né? Por quê? Porque o sabão, ele diminui o atrito entre o seu pé e a superfície que você toca. Você vai cair. Senhores, é isso que nos mantém de pé. Quando você anda, quando uma pessoa ela está andando, o que acontece? Quando a pessoa ela está caminhando, o que ela faz? Ela se move num sentido e a força de atrito joga ela no sentido contrário. Quando uma anula a outra, você fica com o pé firme no chão. E é por isso que você anda. Quando tem sabão, que eu estou falando aqui, quando você tem sabão agora na superfície, o que acontece? A força para frente, ela vai ser mais forte. A força para frente, né, que a gente fala, né, ela vai ser mais forte que a força de atrito no sentido contrário ao movimento. Aí o que você vai? Você vai cair. Entendido aqui a ideia? Então, isso aqui que é o coeficiente de atrito. Mas existem dois tipos de atrito que nós vamos trabalhar. Existe o atrito dinâmico. O atrito dinâmico é quando o corpo está o quê? Se movimentando. E o atrito estático, que é quando o corpo ele está parado. Eu sei que parece uma diferença sutil, mas não é. Qualquer pessoa que já arrastou uma caixa sabe que é uma diferença grande entre a caixa começar a estar parada e começar a se movimentar e depois que ela está se movimentando. Porque nos dois casos eu vou ter atrito no mesmo chão, claro, mas a questão é que as forças necessárias para se manter o corpo em movimento vão ser diferentes. A princípio, meninos, nós vamos estudar nos nossos exercícios aqui o que vai ser esse atrito dinâmico. E a fórmula, óbvio, força de atrito é igual a μ multiplicado pela massa multiplicado pela gravidade. Em termos teóricos, já mudar um pouco em atrito estático, mas isso a gente vai fazer na segunda parte da aula, tá bom? Agora, nós vamos fazer vários exercícios para fazer a aplicação de força de atrito. Tomem cuidado, tudo isso aqui é grandeza vetorial, feito passo a passo, não tem grandes segredos não. O pessoal que está assistindo na sala, por favor, revisem toda a parte de dinâmica desde o começo, senão não vai entender. Tudo isso aqui é análise de vetor, na verdade. Então vamos ver isso agora.